Pessoal, tudo bom? Dando sequência, modelando o primeiro componente da série do motor. Vamos lá, vamos lá. Vou compartilhar aqui o vídeo, mas basicamente é o seguinte: no vídeo anterior eu disponibilizei o link da plataforma Thingiverse. A gente vai explorar mais a ferramenta, mas a ideia do Thingiverse é bem legal. Todo mundo que modelou alguma coisa, um boneco, sei lá, Thor, qualquer coisinha para casa, vaso, o pessoal vai disponibilizando. A comunidade ela é bem participativa. E lá no passado, nesse caso aqui em 2015, foi inserido esse motor, tá? Esse motor está em escala. Então aqui no caso, se você olhar, se vocês tiverem curiosidade de olhar na descrição, ele menciona que esse motor aqui ele é 35% em relação ao tamanho original. Aqui são algumas horas de impressão, no caso da impressão, né? Aqui e os materiais, aqui ele usou PLA e tal. Isso é um assunto no futuro. Basicamente, nesse primeiro momento, a gente vai modelar esses componentes, tá? Então aqui eu encontrei um link é, de um pessoal é, que imprimiu tudo. Então a ideia é fazer isso. Então nós usaremos esses arquivos como como diretriz para o nosso, tá? Então ele não será idêntico, será muito parecido. Porque como o arquivo como ele gera STL, ele triangulariza o volume. Então, algumas medidas serão feitas de maneira aproximada. Mas como a proposta dessa série é colocar a mão na massa, aprender e fazer algo, então eu acredito que vai ser bem legal, tá? Então, se você, então aqui voltando, aqui no caso, se você entrar nos arquivos, que aqui está tudo disponível, né? Tem vários arquivos em STL de cada geometria dessa. Então, se fôssemos para imprimir, era só colocar na impressora e mandar ver, mas a ideia aqui é criar. Então, nesses arquivos, tem um arquivo que é esse cara aqui, que é um arquivo mostrando a montagem do componente, é um PDF. Aqui você vê, ele vai, explica, mostra os componentes, a quantidade de componente, qual é o acabamento, qual é a cor, enfim. Depois nós entraremos no detalhe e aqui vai. Quais foram inseridos alguns insertos, alguns ímãs. É muito legal o trabalho. Mas aí aqui uma sequência de montagem, alguns modelos, tá? A ideia aqui é criar os componentes. Não dá para começar por esse, por exemplo, ele é meio complexo, ele é trabalhoso. Então vamos começar nos componentes mais simples e aí depois a gente vai avançando, tá? Então, no caso aqui, nós começaremos no virabrequim. No caso, esse componente aqui é o que nós modelaremos primeiro, que é esse cara aqui, ó, o item 1, esse componente aqui, tá? Então, nós faremos esse cara nesse primeiro momento, tá? Então, aqui no Inventor, deixa eu só mudar aqui. No Inventor, no Inventor é o seguinte, eu vou começar um novo arquivo. Deixa eu só jogar para cá. Tá. Opa, errei aqui. Aqui, vamos lá. No Inventor, vou começar um novo, tal. Então aqui no caso, para vocês que vai estar começando, né? Mas vai estar nessa tela. Aí vocês podem clicar em novo arquivo. Aí vai carregar essa tela aqui, tá? E aí, no caso, a gente vai clicar em. Lembrando, eu comentei isso lá no passado, mas aqui é a árvore. A árvore, toda a história da sua peça vai estar aqui. No caso, aqui como são coisas padrão, né? No caso, vistas. Aqui, se eu clicar, por exemplo, em origem, eu vou encontrar os planos. Então, aqui no caso, tem três planos. O plano YZ. Lembrando que Ctrl Shift e botão do meio do mouse gira. YZ é esse plano é o XZ e esse plano é o XY. Então, aqui no caso, tem três planos. São só esses? Não.
No padrão sim, mas depois eu posso criar mais caso necessário. Aí depois eu tenho eixos e aí depois centro, tá? Então, beleza. Então nesse caso eu tenho que selecionar um plano. Aparentemente não tem nada, mas existem esses componentes aqui. Todo modelo, toda geometria que você começa, aliás, todo arquivo que você inicia tem esse jeitão, tá? Então tem que selecionar um plano, plano XY e aqui no caso esboço, tá? Pessoal, aqui no ambiente de esboço, vamos lá. Então a ideia, lembrando, é fazer o jeitão da coisa, depois adicionar as restrições, depois as dimensões e fecha, tá? E beleza, então vamos lá. No caso linha, eu vou subir com uma linha. Por enquanto eu não estou me preocupando muito com as dimensões, depois eu vou corrigir. Então, lembrando que essa polia ela possui 3 canais, então nós faremos eles. Não tô, errei ali, normal e fecho. Então eu vou descer e fecho. Perceba que eu fiz meio de qualquer jeito, tá? Meio de qualquer jeito. Então vamos lá. Lembrando que as linhas azuis estão travadas. As linhas azuis estão travadas, não reparem, não reparem. E as linhas pretas permitem movimento. E aí eu tenho que definir restrições e tal. Beleza. Então aqui é o seguinte. Até já tá, de certa forma, tá vendo? Quando eu clico nessa linha já sobe todas. É que eu fui fazendo já meio pensando nisso mesmo. Eu vou habilitar com um F8, mas isso nem sempre acontece. Nem sempre acontece. Aí no caso vocês poderiam acertar através da restrição colinear. Então, por exemplo, essa linha colinear a essa. Então, eu vou ter um alinhamento entre essas duas, tá? Eu vou errar um aqui, fazer de propósito, fora, considerando que aconteça isso. Ó. Vamos lá. Ó, eu vou... olha, vou até mostrar outro comando. Vou passar um pouquinho. Agora, para esticar essa linha, eu vou no comando estender. Clico em estender, aí estende, tá vendo? Ó? Estender, estendeu, tá? E agora esse toquinho eu não posso deixar. Eu vou clicar em aparar. Então, aparo e aparo. Perceba que essa linha está abaixo dessa. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em colinear e falo que essa linha é colinear a essa. Pronto, aí tem o alinhamento. Então, quando eu mexer em uma, mexo na outra, que já acontecia isso. Porém, essa não está dessa maneira. Então, eu vou lá novamente. Colinear e digo que as duas são iguais. Agora sim, todas movem, tá? Então, essa é a ideal, porque os canais são idênticos, né? Em cima, isso já está certo, tá? Então, vamos lá. No caso aqui, além dessa restrição, poderia criar uma restrição de igualdade, ou igual. Então, eu falo que essa linha, o comprimento dessa linha é igual ao comprimento dessa. O comprimento dessa linha é igual a esse. Então, se por acaso alterar o comprimento de uma, eu altero. Pessoal, eu sempre clico na linha ou num vértice e pressiono o botão esquerdo do mouse para ver as liberdades que eu possuo para ir colocando as restrições. Então, vamos lá. No caso aqui, eu vou criar uma linha. No caso, veja, tô linha. Não existe só essa linha aqui, essa é uma linha de contorno, mas não é só ela que existe. Ó, quando eu chegar aqui próximo daqui do meio da reta, perceba que o ícone vai mudar a cor. Ó, no caso, na extremidade é um ícone, uma bolinha verde. Quando eu acender o verde novamente aqui, nesse caso, que quando eu clicar, se eu clicar nesse ponto, eu estou selecionando o meio da reta. Isso é muito útil, tá? O AutoCAD não tem como fazer, se bem que aqui também não. Não tem como não usar essas ferramentas. Então, nesse ponto eu vou clicar e vou subir com uma linha na vertical. Beleza, vertical eu vou dar ESC. Essa linha, tá, linha cheia, linha de contorno. Mas essa linha eu só vou usar como referência para eu criar posteriormente uma restrição de simetria. Então, eu vou selecionar essa linha, botão direito do mouse e construção, tá? Beleza, então agora veja que agora é uma linha tracejada. Então é uma linha que tem uma outra característica. Existe uma terceira que eu já vou mostrar adiante.
Beleza, agora aqui, com essa linha de construção, eu vou aqui na restrição de simetria e falo que essa linha e essa linha são simétricos. Beleza. Então, quando eu mexer em uma, eu mexo na outra. Legal, né? Então, por isso que eu falei, as restrições são muito úteis. Ó, veja, eu não coloquei nenhuma dimensão ainda, mas a polia já está com uma cara bem legal. Pelo menos assim, né? A essência da coisa. Aí, beleza. Eu vou mostrar uma terceira condição, no caso, a linha de contorno, que é para criar o esboço. Essa linha de construção aqui é uma linha de referência, e vou criar uma linha novamente. Aqui no meio, aqui eu vou criar uma linha na horizontal. Essa linha, posso, mesmo procedimento, botão direito do mouse, porém, seleciono linha de centro. A linha de centro é uma linha traço ponto. Então, para as geometrias que serão revolucionadas, que no caso uma polia, uma roda, um cilindro, enfim, eu posso usar esse recurso. Então, qual o comando que eu vou criar posteriormente? Então, eu vou criar esse esboço, e esse esboço vai girar em função de um centro, que vai ser esse, tá? Para criar a minha polia, tá bom? E veja, olha a diferença. Então, aqui eu vou criar o comando cota. Cota. Se eu clicar em cota e clicar nessa linha, ele vai mostrar o valor, 20. Eu vou até colocar 20. 20. Então, essa distância aqui, o comprimento dessa reta aqui tem 20. Vou deletar agora. Agora, se eu clicar em cota desse ponto aqui, que é a mesma coisa, né? Esse ponto aqui, dessa linha, até o centro, ó, perceba que agora está 40 e o símbolo de diâmetro. Então, aqui eu vou cotar em função do diâmetro, tá bom? Então, vou clicar aqui. Esse diâmetro eu vou selecionar, vou mudar para 50, tá? 50. E aí, agora vamos criar as dimensões. No caso aqui, o interno do canal, vou selecionar esse canal, o fundo dele, selecionar a linha de centro. Esse fundo tem 42. No caso aqui, tem dessa linha a essa linha, 30 graus. A largura, no caso, vou selecionar, tá em dimensão daqui até aqui, tem 20. Olha, sobreposto. Então isso não é legal. Então às vezes, que nem eu vou dar um Ctrl Z, às vezes não foi uma boa ideia alterar essa dimensão. Então às vezes você acaba tendo que mudar o caminho. Não tem certo nem errado. À medida que vocês forem fazendo, aí vocês vão vendo que nem agora, eu fiz, não ficou legal. O que eu posso fazer? Eu posso de repente usar a restrição de igualdade e falar que essa linha é igual a essa, que eu não fiz isso, e essa igual a essa, e essa igual a essa. Legal. E agora eu cotar uma dessas linhas. Então aqui no caso eu vou cotar, seleciono essa linha e falo que ela tem 1,5. Escrevo 1,5. Então agora esse cara tem 1,5, esse cara tem 1,5, como eu criei as restrições, né, todo mundo foi para 1,5. Agora ficou legal. Agora se eu for novamente criar essa restrição, aliás, essa dimensão e colocar o 20, que era o desejado, agora vai legal, tá? Então esse é um recurso bem legal, tá bom? Então basicamente era isso. O esboço está pronto. Lembrando que é só uma ideia. Aí depois agora eu vou clicar no comando encerrar esboço. Agora eu vou transformar, então veja, quando eu cliquei em encerrar esboço, eu voltei para o meu ambiente principal do Inventor, que agora aqui eu estou na parte de 3D. Agora, diferente do outro que eu usei comando extrusão, vou selecionar revolução. Seleciono revolução, seleciono, ele já selecionou, mas basicamente essa caixa é a área que eu quero revolucionar, e aqui é o eixo, que é a linha de centro que eu criei. E aqui eu posso definir quantos graus, nesse caso é 360, tá feito, tá? Ok e boa, tá? Beleza? Então aqui no caso vou só fazer um furo. Aí no caso eu preciso, no início tenho que selecionar um desses planos. Depois que eu tenho geometria, não necessariamente, eu preciso de uma face planar. Pode ser um plano ou uma face planar, então no caso vou selecionar essa. Botão direito do mouse, novo esboço, ou seleciono aqui essa opção, criar esboço. Eu olho de frente, faço um círculo aqui, bem nesse meinho aqui. E esse círculo vai ter
8 de diâmetro, tá? Eu vou ter que corrigir isso, viu, pessoal? Certeza, tá? Eu vou colocar um 8 aqui, na hora que for montando, tal, depois nós voltaremos aqui e faremos algumas correções, mas vamos deixar por hora com esse valor, tá? Então, 8, encerrar esboço, extrusão, aí no caso vai ser um corte extrudado passante, ele já foi, né? E ok, tá? Aí depois eu até posso criar uns raios aqui, que na geometria inicial possuía, mas basicamente aqui eu vou em arredondamento e seleciono esses caras aqui, ó. Nossa, 2 é muita coisa. Eu vou colocar 0.8. Vamos ver como é que vai ficar. Não, muito. 0.5. Tá bom. Por hora tá. 0.5, seleciono esses 4 caras aqui. Só porque no geometria inicial tinha. É, no que nós estamos usando como referência, tá? Ok e boa, tá? Então esse é a primeira geometria. É isso aí. Aí qualquer coisa, mandem mensagens e vamos seguindo que o caminho é longo. Um abraço, até mais, tchau, tchau.